Meninos, então eu vou continuar com vocês aqui, né? Hoje com as nossas explicações. Vou pedir para vocês, por favor, pegue seu livro e seu caderno. Lá no seu livro, de acordo com o indicado aqui, nesse cronograma de atividades, você vai estar precisando das páginas 144 até 147, tá bom? Lá nessas páginas, nós vamos ter o principal objeto de estudo hoje, que será este planisfério. Então, eu vou pegar o meu livro aqui para a gente poder estar acompanhando. Nós iniciamos, então, a análise aqui na página 144. Peço, por favor, para você pegar o seu material para a gente poder estar analisando este mapa aqui, o planisfério de climas, tá? Que nós vamos estar verificando. Só lembrando que planisfério, nós sabemos que a Terra ela tem o seu formato geóide, que significa que ela é ligeiramente achatada nos polos. O planisfério seria a representação desse globo terrestre, como se você envolvesse um papel no globo terrestre e desenhasse ali as formas dos continentes e abrisse esse papel. O papel é um plano, por isso que aqui está escrito planisfério, representar no plano o que é esférico, tá? Por isso que recebe esse nome. Então, nós vamos estar analisando esse planisfério de climas a nível de globo terrestre. Eu vou tirar a minha imagem daqui para poder aumentar um pouquinho esse mapa aqui para a gente poder analisar, tá bem? Então, olha só, esse mapa que se chama planisfério de climas, eu vou estar conversando com vocês, misturando agora todos aqueles fatores que nós trabalhamos. Então, aqui, eu vou pedir para vocês que reparem no detalhe. O globo terrestre, ligeiramente achatado nos polos, cortado ao meio aqui pela linha do Equador, que é o nosso principal paralelo. Nós vamos chamá-lo de principal paralelo, porque a partir dele que nós tanto contamos as latitudes, quanto delimitamos as chamadas zonas térmicas, que nós acabamos de ver. Então, linha do Equador, como um paralelo principal, dividindo o globo terrestre em dois hemisférios, hemisfério norte, que está acima da linha do Equador, hemisfério sul, que está abaixo da linha do Equador. Logo acima da linha do Equador, no hemisfério norte, você tem o Trópico de Câncer. Logo abaixo da linha do Equador, você tem o Trópico de Capricórnio. Acima do Trópico de Câncer, indo em direção ao Polo Norte, você tem o Círculo Polar Ártico, que é a linha que delimita a zona polar no globo terrestre no hemisfério norte. E abaixo do Trópico de Capricórnio, você tem aqui o Círculo Polar Antártico, que delimita também a zona polar no hemisfério sul. Tendo isso delimitado, essas 5 linhas, por meio do intervalo entre uma linha e outra, você tem as zonas térmicas, aquelas zonas térmicas que a gente já viu. A partir daí, nós vamos trabalhar o fator clima. Cada zona térmica, você se lembra que vai influenciar diretamente no fator climático. Eu estou delimitando aqui as áreas térmicas, as zonas térmicas, tá bom? Onde começa uma e termina a outra, ok? Aqui nessa área principal, eu vou passar somente alguns riscos e já vou apagar, aonde eu estou traçando o intervalo entre um trópico e outro, você tem a zona intertropical. Lembra que a gente viu? Entre um trópico e outro, você tem a zona intertropical. Isso de fora a fora. Olha só, no globo terrestre inteiro. Olha a área que eu estou, até passei um pouquinho para fora. A área inteira. Então, no globo terrestre inteiro, você vai ter essa área intertropical, onde há a predominância do clima tropical. Entre os trópicos, zona tropical ou zona intertropical, não tem problema com relação à nomenclatura. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, você tem aqui a zona temperada do norte. Por que do norte? Porque está no hemisfério norte. Acima da linha do trópico, acima da linha do Círculo Polar Ártico, até o Polo Norte, você tem aqui a calota polar do norte, onde predomina o clima polar. A partir daqui, você tem delimitada a zona polar do norte, tá? Entre o Círculo Polar Ártico e o Polo propriamente dito, que é o ponto extremo ao norte do território do hemisfério aqui.
hemisfério norte. Partindo aqui para o hemisfério sul, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, você tem a zona temperada do sul, também chamada de zona subtropical. Abaixo do Círculo Polar Antártico até o Polo Sul, você tem a zona polar do sul. Todas essas zonas, elas trazem consigo o nome do tipo de clima predominante no local. Só que nós não temos somente 5 tipos climáticos no globo terrestre, porque você tem fatores que vão influenciar no tipo climático. Por exemplo, latitude, altitude, olha aqui, no texto, logo acima do seu mapa. Você tem fatores que influenciam na ocorrência desses tipos climáticos. Então, esses fatores que vão influenciar, pode ser a quantidade de sol que o terreno recebe, a movimentação das massas de ar, ou seja, os ventos soprando, levando consigo as características do local que ele se origina, fatores geográficos, como a altitude do terreno, a latitude, que são conceitos que nós vamos estudar, maritimidade, continentalidade, atividades humanas, presença de vegetação. Então, vários vão ser os fatores que vão influenciar na ocorrência de determinados tipos de clima. Então, assim, as zonas térmicas vão estar delimitadas entre tropical, temperado e polar, certo? Essas são as zonas térmicas, olha aqui. Você tem a tropical, que está na parte mais aquecida do globo terrestre, as temperadas do norte e do sul, as zonas polares do norte e do sul. Só que você vai ter características a mais em relação a isso daí. Nós vamos entender o seguinte, cada região aqui, ela vai predominar, deixa eu só apagar esse excesso de riscos aqui para não atrapalhar o nosso raciocínio. Cada região, ela vai ter consigo esses fatores que vão influenciar. Cuidado para você não confundir isso aqui, fator com elemento, tá? Fator são coisas que não podem ser mudadas. Por exemplo, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, isso daí não pode ser mudado. Não se preocupa que nós vamos trabalhar também cada um desses conceitos individualizados, tá? Então, a princípio, nós vamos entender que nessa zona entre os trópicos, é o local do globo terrestre onde recebe a maior quantidade de luz e calor. Lembra que quando eu estava trabalhando com vocês, explicando um conteúdo de zonas térmicas, falei para vocês que essa região, esse intervalo aqui, entre um trópico e outro, é onde consegue receber maior luz do sol, onde a radiação, quer dizer, onde o sol chega com maior intensidade na superfície terrestre. Então, consequentemente, ali vai ser um local mais quente. Nessa região aqui todinha, não só no Brasil, eu estou mostrando muito aqui com a caneta em cima do Brasil, mas eu quero que você entenda que é na faixa climática inteira, no globo terrestre inteiro, você vai ter, entre um trópico e outro, a predominância dessa faixa tropical. Só porque dentro dessa faixa tropical, você vai ter ocorrência de climas variados. Olha aí na legenda, de vermelho você tem o equatorial, você tem aqui laranjinha, o tropical, você tem aqui, nessa regiãozinha aqui, esse amarelinho lá em cima, aqui na região nordeste do Brasil, o semiárido, isso tudo que eu estou mostrando aqui no Brasil. Se você passar para nessa mesma faixa, aqui para esse outro território, que é o território africano, o continente africano, você vai ter aqui de amarelo, também abaixo da linha do trópico, tem um pouco acima, mas tem abaixo também, o clima desértico. Você tem a faixinha aqui, amarelinha clara, que é semiárido também. Você tem aqui em laranjinha, também lá na África, o clima tropical. Você tem aqui de vermelho, o clima equatorial. Você tem aqui pequenos fragmentos, aqui no meio, no cantinho aqui da África, de clima temperado. Aqui na África do Sul, nessa porçãozinha aqui no território sul-africano, você tem novamente aqui clima temperado. Você tem aqui amarelinha de novo, clima desértico. Então, são vários fatores que vão provocar a ocorrência de determinados tipos climáticos. Por exemplo, vamos focar aqui no Brasil. Eu quero que você entenda essa questão do globo terrestre, a faixa climática como um todo. Acontece no globo terrestre inteiro, mas nosso foco vai ser aqui no território brasileiro. Entre aqui a linha do Equador
e o trópico de Capricórnio, você tem aqui, com grande destaque, dois tipos climáticos. O clima equatorial e o clima tropical. Qual é a diferença de um e de outro se eles estão na mesma faixa climática, na mesma zona térmica? O que acontece? Nessa região aqui, próximo à linha do Equador, nós falamos que ela está em baixa latitude. Por que, professora, que está em baixa latitude? Por causa dessa influência aqui que eu estou riscando para vocês, ó, a linha do Equador. A presença do Equador aqui vai ser de fundamental importância para determinar o tipo climático que acontece ali. A proximidade com a linha do Equador vai garantir para nós uma maior quantidade de luz do Sol chegando ali naquela superfície, consequentemente o solo vai aquecer mais, vai ter maior evaporação das águas, porque os raios do Sol provocam evaporação, esquenta e evapora, né? Daí já dá início a um outro assunto que nós vamos tratar depois também, que é o ciclo hidrológico. Então, aqui nessa região próxima à linha do Equador, você vai ter uma quantidade muito grande de luz chegando na superfície. Consequentemente, você vai ter uma evaporação muito grande de água, tanto a proximidade aqui do oceano, quanto a riqueza hídrica, a riqueza de rios que tem nessa região, vai provocar umidade demais no ar, aí você já tem um elemento climático entrando na história, e, consequentemente, se você tem calor e umidade no ar, consequentemente, você vai ter muita chuva. Então, nessa região aqui, próximo à linha do Equador, você vai ter clima equatorial, que garante para nós as características que estão citadas aqui, ó, logo abaixo nesse texto, que é onde tem as maiores temperaturas, olha aqui, alta quantidade de radiação solar e elevadas temperaturas registradas durante o ano todo. Isso significa que não faz frio época nenhuma que você tiver aqui próximo à linha do Equador. É impossível você ter, por exemplo, climas abaixo de 20 graus. Então, assim, é impossível, porque você vai estar numa região do globo terrestre que, independente da posição da Terra em relação ao Sol, no movimento de translação, sempre vai estar chegando muita luz ali na superfície. Então, predominantemente ali, climas quentes, úmidos. Olha aqui, maior evaporação, maior umidade do ar, então você vai ter muita chuva o ano inteiro. Acabei de falar isso para vocês. Então, as principais características do clima equatorial tá aí, tá? Na sequência, você tem aqui no território brasileiro esse laranja aqui, que é o clima tropical. Deixa eu chegar a minha imagem para cá. O clima tropical, você vai perceber que ele é o segundo maior tipo climático predominante aqui no território nacional. É o clima predominante aqui na região onde a gente está, aqui na região centro-oeste, estado de Goiás em específico. Predomina, porque há em maior quantidade. Não significa que não tem outros tipos climáticos aqui, mas é o que mais prevalece. Então, aqui nessa região onde a gente está, a característica já não é igual à do clima equatorial, porque nós já estamos um pouco mais recuados, nós estamos mais distantes da linha do Equador. Então, isso já vai provocar um tipo climático diferenciado. Nesse tipo climático, a gente percebe um fenômeno chamado continentalidade maior, aonde você tem a predominância do clima tropical, você não vai ter uma região que ela é favorecida por massas de ar vindas do oceano ou massas de ar que se formam na linha do Equador. Você vai precisar de uma conjuntura a nível de globo para poder acontecer, por exemplo, o período chuvoso aqui. Então, a predominância, as características desse tipo climático tropical, ele se caracteriza por ter duas estações muito bem definidas. Nos verões, presta atenção nisso aqui, nos verões chove e faz calor. Então, fala-se assim, que o verão é quente e chuvoso. E o inverno não chove, muito pelo contrário. Nos invernos são frios e secos. Essas são as principais características do clima tropical. Olha aqui, ocorre principalmente entre os trópicos.
Independente do local, no globo terrestre que você esteja analisando, é clima tropical, são essas características que eu estou te dando. Eu estou abordando o Brasil por conta da nossa realidade, tá? Olha aqui, acontece na América Central, na África, na América do Sul, mas para nós aqui, a América do Sul, o foco é Brasil. Olha as características. Costuma apresentar verão quente e chuvoso, invernos mais frios e secos. Quando ele fala temperaturas amenas, quer dizer que ela é mais fria, tá? Então, nesse tipo climático, há uma variação de umidade em função da continentalidade e da maritimidade. Por quê? Você vai ter o fator climático continentalidade atuando. O que significa isso, professora? São massas de ar que se formam no meio do continente e que a principal característica dela é ser seca e quente. Então, a maior influência do clima nessa região vai ser climas quentes e secos. A influência da umidade ela vai depender da movimentação das massas de ar. Por que a maritimidade vai influenciar? Porque é a região que está longe do litoral. Então, você não vai ter a presença de umidade vinda do oceano atuando aqui nessa região onde predomina o tipo de clima tropical, certo? Quais são as principais características? Invernos frios e secos, verões quentes e chuvosos, ok? Isso para o clima tropical. No clima, estou voltando lá no mapa, no clima subtropical, abaixo do trópico. No caso do Brasil, é subtropical. Se fosse, por exemplo, nós tratarmos desse mesmo local aqui no hemisfério norte, nós já íamos falar do temperado. Nós vamos chegar nesse detalhe por que tem essa diferença, tá? Então, a princípio, vamos tratar aqui do caso do Brasil. Quando se fala desse tipo climático aqui, ó, subtropical, entenda como sendo abaixo. No caso do Brasil, você tem essa pequena porção do território brasileiro aqui no clima subtropical. O clima subtropical ele é muito parecido com o clima temperado que nós temos citado aqui no mapa também, só porque ele vai ser do hemisfério norte. O subtropical, ele vai apresentar as 4 estações bem definidas, ele vai ter toda a configuração de um clima temperado. Só que, presta atenção nisso daqui, as temperaturas médias anuais elas vão ser mais elevadas. Por que, professora, que é diferente do hemisfério norte? Eu quero que você olhe esse mapa. Olha a quantidade de terra de continente que tem aqui, onde eu estou passando a caneta no hemisfério norte, e aqui, onde eu estou passando a caneta no hemisfério sul. Aonde que tem mais terra de continente? Superfície continental é o nome certo. Olha só, nessa região aqui, olha a quantidade, no globo terrestre inteiro, de superfície continental. Nessa porção aqui. Olha nessa faixa todinha. É lógico e é muito visível que no hemisfério norte você vai ter uma maior quantidade de terras continentais. Isso vai ser fator determinante para a ocorrência do tipo subtropical aqui no Brasil e o tipo climático temperado no hemisfério norte. Como assim, professora? Não entendi. A influência das águas oceânicas aqui no Brasil, nessa região onde apresenta clima subtropical, as águas do oceano vão influenciar diretamente na variação de temperatura. Ou seja, as médias de temperatura vão ser mais elevadas por causa da ocorrência dessa quantidade de água no hemisfério sul. Já aqui no hemisfério norte, onde o clima não vai ser chamado subtropical e sim temperado, você vai ter uma influência muito grande do fenômeno da continentalidade. Só porque o fenômeno da continentalidade aqui do hemisfério norte, ele não vai ser o mesmo fenômeno da continentalidade que eu expliquei para vocês aqui no clima tropical. A continentalidade aqui, ela vai servir por causa da posição das terras, olha só, a continentalidade aqui no Brasil acontece aqui nessa porção central, relativamente próxima à linha do Equador. Aqui no hemisfério norte, ela está muito mais distante. Então, ela não vai ser uma continentalidade fria, não vai ser uma continentalidade quente, perdão, ela vai ser uma continentalidade fria, porque ela está distante da linha do Equador.
Então, as médias de temperatura no hemisfério norte vão ser mais baixas do que no hemisfério sul. Então, o clima temperado do norte, ele vai ser diferente do clima temperado do sul nesse sentido. É tanto que no temperado do sul, recebe o nome de subtropical. Olha aqui onde está o resuminho disso daí. Clima subtropical ocorre na América do Norte e na América do Sul. Em parte da Ásia também. Apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano. As estações do ano são bem demarcadas, ou seja, são bem perceptíveis. Ocorre o primavera, verão, outono, inverno, exatamente como tem que ser, certo? Só que, quando você está falando de climas temperados, você está falando de regiões entre os trópicos e os círculos polares, onde as médias térmicas elas são mais baixas. Olha só, temperatura de -3 e -18. Olha aqui, temperatura manual inferior a 18. Aqui você tem, consegue entender, consegue perceber quando eu falei que as médias térmicas no hemisfério norte são menores que no hemisfério sul. Olha só, aqui no subtropical, você consegue temperaturas inferiores a 18 graus Celsius. Presta atenção. Já no temperado, você tem temperaturas entre -3 e 18. Quer dizer, é o máximo que dá, tá entendendo? Então, no hemisfério norte, no clima temperado, as médias de temperatura são mais baixas, bem mais baixas. Esse clima ocorre em grande parte do continente europeu, América do Norte, parte da América do Sul, mas muito pouco, eu diria para você que lá mais para o sul da Argentina, Ásia e Oceania, certo? Então, assim, você tem a influência, eu vou voltar lá no mapa, você tem uma influência muito grande da quantidade de terras. Professora, por que a quantidade de terras vai influenciar no tipo climático dessa forma? A dinâmica acontece do seguinte, lembra do que eu estava falando para vocês a respeito da radiação solar? A terra, a rocha, o continente, ele absorve calor do sol rápido e ele dissipa calor rápido. Ele absorve durante o dia e ele dissipa calor à noite. Então, fica nesse negócio, esquenta e esfria durante o dia e durante a noite. De dia esquenta, à noite esfria. Ok, isso são as rochas continentais, a superfície continental. Isso acontece muito rápido. Quando o sol não está mais radiando a superfície solar, começa a esfriar. Então, você tem uma variação muito grande de temperatura nessa área aqui, ó. Já as águas do oceano, a água, de um modo geral, ela absorve calor lentamente, mas ela emana calor lentamente. Então, ela demora a esquentar e ela demora a esfriar. Então, na medida que ela vai esquentando devagarzinho, ela também libera calor devagarzinho. Isso faz com que esse liberar calor devagar mantenha as médias térmicas nessa porção do globo terrestre aqui mais alta. Então, quem vai manter as temperaturas um pouco mais elevadas nessa porção aqui subtropical ou temperada do sul, vai ser as águas do oceano. Aqui, quem vai manter no hemisfério norte, nessa zona temperada do norte, quem vai manter o clima mais frio é a quantidade de continente, as rochas continentais. Aqueceu muito rápido, mas exalou calor muito rápido, entende? Então, isso daqui é o que justifica a quantidade de variação de temperatura muito grande. As rochas continentais, a superfície continental. No hemisfério norte tem muito continente. Esquenta rápido, mas esfria rápido. Já no hemisfério sul, tem mais água de oceano, então esquenta devagar e elimina calor devagar. Então, a temperatura sempre vai estar um pouco mais elevada, certo? Na sequência, você tem detalhes de climas que, por exemplo, não acontecem aqui no território brasileiro. Por exemplo, clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele é muito parecido, deixa eu pegar aqui no mapa para você visualizar onde que ele está acontecendo. O clima mediterrâneo, ele vai acontecer, olha só, ele está aqui nesse verdinho aqui, ó. Vou achar ele aqui no mapa. Tá vendo aqui essa regiãozinha aqui? Percebe aqui? Tá lá entre a África, a Ásia e a Europa. O clima mediterrâneo, ele é muito parecido com um clima tropical. A diferença básica dele, até passei direto aqui. A diferença básica dele vai ser o seguinte, ele apresenta duas estações bem definidas, verões e invernos. Só porque o verão, no clima mediterrâneo, ele é seco e quente.
O inverno, ele é frio e chuvoso. Essa é a diferença. Ele é parecido com o tropical, mas o tropical, lembra que eu falei, é quente e chuvoso no verão e frio e seco no inverno. Já o Mediterrâneo é o contrário. O Mediterrâneo é quente e seco no verão e frio e chuvoso no inverno. Já o clima semiárido, você tem aqui a ocorrência no território brasileiro, principalmente a Nordeste, e o fator aqui no cantinho do território brasileiro. Tá vendo aqui? Deixa eu apagar essa bolinha que eu tinha feito ao lado. Aqui nesse cantinho, onde eu fiz a marquinha aqui, tá de bege, o clima semiárido. O semiárido significa meio seco. Recebe, tem uma quantidade significativa de chuva durante o ano, mas se comparar com as outras áreas, você tem uma média térmica inferior às demais regiões. Fator predominante na influência desse tipo climático vai ser o relevo. Então, o relevo também ele é muito importante com relação a essa variação do tipo climático, tá? É um tipo de clima que tem no Brasil, mas também tem outras partes do globo terrestre também. Você analisando novamente aqui, eu estou voltando lá no mapa, analisando pela legenda de cores, você vai ter aqui o semiárido aqui na África, você tem na Ásia, tem na Oceania e tem aqui no território brasileiro. Então, assim, lembra o seguinte, não é climas predominantes somente no território brasileiro, você analisa a faixa climática como um todo, tá? Vou lá agora no clima desértico. O clima desértico, ele apresenta as principais características de elevada médias térmicas anuais e baixo índice pluviométrico. O que significa isso, professora? Quase não chove. E uma característica muito marcante nos desertos, na onde predominam os climas desérticos, é isso aqui, ó, que eu acabei de circular. Uma grande amplitude térmica diária. O que é isso? Variação de temperatura muito grande entre o dia e a noite. Lembra aquela historinha que eu falei, absorve calor e libera calor? É o que acontece aqui nos desertos. Durante o dia, quando o sol está radiando a superfície, aquece demais, as temperaturas sobem horrores. Só porque quando o sol não está radiando mais a superfície, começa a dissipar calor muito rápido. Então, a superfície continental ela tem essa característica, absorve calor rápido, mas libera calor rápido. Durante o dia no deserto, dá 40 graus tranquilo. Só porque à noite também dá 10 graus negativos rapidinho. Por quê? Liberou calor muito rápido. Então, a amplitude térmica diária é muito grande, tá bom? E isso vai influenciar diretamente a ocorrência de tipos de vida, tanto fauna quanto flora, a impossibilidade de muitos seres vivos também ocuparem esse lugar. Climas frios e climas tropicais, você vai ter as áreas restritas, principalmente próximas às regiões polares. Clima frio de montanha, o próprio nome já diz, né, onde que ele ocorre, geralmente acontece, são chamados frio de alta montanha, são tipos climáticos que predominam em regiões que têm uma elevada altitude, que é a variação de altura em relação ao nível do mar, variação de altura do terreno em relação ao nível do mar. Então, você tem essas configurações de tipo climático aqui, que a variante dela vai ser tanto latitude quanto altitude. Para nós, aqui, o que mais tem detalhes são esses tipos climáticos predominantes aqui, tanto na zona temperada do norte, quanto do sul, quanto na zona intertropical, tá bem? Então, olha só, isso daqui eu peço para vocês acompanharem pelo livro, porque um mapa desse tamanho aí, ele traz muita informação. Eu vou pegar para vocês aqui a proposta de atividade de hoje, que eu deixei para vocês. Vocês já vão estar tendo acesso essa semana à apostila, então já vai ficar mais prático para vocês estarem fazendo essas atividades. Então, lá na sua apostila vai estar assim, indique os tipos de vegetação predominante no território brasileiro. Onde que eu vou achar isso, professora, se você falou do tipo climático? Aqui, vou voltar lá no seu livro. Aqui nessa região, deixa eu diminuir esse mapa aqui, que agora já não precisa desse exagero tudo, né? Você vai ter, aqui no território brasileiro, os tipos climáticos predominantes, basicamente equatorial, tropical, semiárido e subtropical, delimitado aqui da onde a gente percebeu, tá bem? Essas regiões aqui. E dentro desses pequenos textos, você vai ter também a variante com relação ao tipo de vegetação, tá bem? Então, esses tipos climáticos que eu estou passando para você aqui, ele vai estar citando as
os tipos de vegetação predominante desse local. Pensa o seguinte, quanto mais quente, mais úmido, maior a quantidade de vegetação, maior a abundância de espécies vegetais. Então, você tem uma maior biodiversidade associada à temperatura e à umidade, tá bem? Então, dá uma olhada nesses textos aí. Depois você tem qual é a relação existente entre os tipos climáticos e as formações vegetais. Se você tem uma grande biodiversidade associada a esses dois fatores, clima, tipo climático, quente e úmido, se você não tem muita umidade, você não tem uma temperatura significativa, o que vai acontecer com as formações vegetais? Vão diminuir em quantidade. Então, tempo e clima vão ser de fundamental importância nesses conceitos. Você já sabe que o tempo é condição diária. Nessa região aqui do mapa, onde você tem de vermelhinho aqui, as características do tempo atmosférico geralmente são tempos caracteristicamente quente, muito chuvosos. E isso, ao longo de um estudo realizado, você estabelece o tipo climático. Então, qual é a relação existente entre os tipos climáticos e a vegetação? Quanto maior a vegetação, você tem um motivo para tê-las. Então, lá no seu livro, eu peço para vocês fazerem uma leitura detalhada, principalmente desses tópicos, são pequenos, tá? Que ele vai estar falando a respeito da predominância da vegetação. Então, você sabe, climas quentes, geralmente, maior quantidade de biodiversidade. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos ver o que a gente consegue extrair disso daí, tá bem? Com relação a essa proposta de hoje, são só essas duas atividades. Vocês vão estar pegando essa semana as atividades, as apostilas, perdão, na escola. Então, eu peço, por favor, que já responda essa direto na sua apostila, para a gente poder estar fazendo a entrega da devolução daqui a uns dias, que vai ser agendado pela coordenação para a gente poder estar retornando à escola, tá bem? Então, eu peço para vocês, preste atenção, se for necessário, assiste 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser o vídeo, e acompanhe pelo seu livro. O seu livro é o principal suporte que você vai estar tendo agora, tá bem? Beijo para vocês, bom trabalho, boa aula, e se precisar é só chamar.